Exatamente, exatamente. Então, em 2001, o cálculo que a gente fazia para melhorar a situação, para superar os déficits que a gente tinha em 2001, a gente está falando de 21 anos atrás, 2 décadas já se passaram, e desde então a gente não conseguiu aplicar os 10%. Então, o que aconteceu hoje? O nosso déficit aumentou. Está entendendo? Se em 2001 era preciso 10%, e se a gente não aplicou, continuou aplicando o status quo, quanto é que a gente precisaria aplicar hoje? 30%. Está entendendo? Estão entendendo isso, gente? Sim. Tá? Então a gente está numa situação bem atrasada, e a gente se atrasou mais ainda com a pandemia. A gente tem um desafio muito grande na educação, deveria ser prioridade desse governo sobre todas as outras, porque a gente não vai conseguir sair da situação econômica que a gente está com esse nível de educação ruim que a gente tem. E eu não estou nem falando de gente crítica, eu não estou nem entrando nessa questão. Tá? A gente precisa minimamente de pessoas que sejam qualificadas para o trabalho, para pensar coisas para esse país ir para frente. Então, deveria fazer o mesmo. Elas fizeram esse estudo. Por que as pessoas não utilizam? Não ignoram esse estudo? Pois é, por quê? Tudo no Brasil. Pois é. Pois é, acontece que quando você vai escolher os ministérios, normalmente as decisões não são técnicas, né? As escolhas não são técnicas. Esse governo já chegou no governo completamente vendido, né? Então, até hoje, o Lula não está dando muito a visão do que ele vai fazer, porque ele está com vergonha, entendeu? Porque ele vai ter que dar ministério para os aliados dele. Não tem outra opção. Senão ele não teria conseguido o poder, mas aí agora vai fazer o quê? Você, obrigada mesmo, hein, gente? Vocês me deram alguma força, sabe? Brigadão, galera, brigadão, sabe? Mas não vai dar, tem que dar ministério para... A gente falou, né, a moeda eleitoral, né, que é a da educação por trás de cargos. Exatamente. Né? Então, essa situação. O que mais, gente? Professora, então o ponto do horário? Já estamos no horário. Para finalizar, só dar uma conclusão do texto mesmo. A partir de todas essas evidências que tivemos, né, podemos concluir que é um equívoco olhar apenas para os testes, para os números dos testes que propõe, por mais relevantes que eles sejam. Precisamos olhar também para o nosso atraso cultural, para como que é feita essa distribuição antes de ter qualquer decisão final, qualquer conclusão sobre a educação brasileira. Não pode olhar para os testes? Somente para os testes, professora. Não é somente olhar para aquilo, é buscar por que teve aquela avaliação e de onde está saindo essa avaliação. Tem que botar mais dinheiro. Exatamente. Porque não adianta a gente ficar olhando para o resultado do PISA e não entender o porquê que o Brasil está nessa situação. Não dizer que é só se enquadrar o modelo americano, só pegar e copiar, como dizia José Daniel, o deputado federal. Sim. Não, foi nem eleito, tadinho. Então, olha só, isso é importante, né? Que a situação dos países, as situações são diferentes, a gente tem um déficit acumulado grande, né? E a gente tem uma realidade diferente. A gente, por exemplo, tem uma desigualdade regional enorme, a gente tem muitos problemas para superar. E a gente precisa investir nisso. Professora, já dá para usar hoje. Eu estou tendo que apresentar o trabalho na correria, saindo correndo, porque vai dentro da comunidade escolar vai ter um tiroteio danado. Já dá para usar isso como exemplo. Porque, por exemplo, tivesse aqui alguém que mora no condomínio. Essa pessoa não iria apresentar o trabalho correndo por conta disso. Por mais que lá tenha tido uma segurança durante um tempo, agora a gente está nessa luta de ter ou não ter. Eu posso chegar lá agora e está tendo um tiroteio imenso, assim como eu posso chegar lá e não está tendo nenhum policial sentado olhando para a casa do outro. Eu saí de casa, a pessoa estava subindo na casa. Igual eu estou morando no Belém. O meu irmão mandou mensagem desesperado. Que passaram. É aqui? Não sei, pergunta para Para Ana. Ana, o que a gente faz agora? Eu não sei. Aí mandaram mensagem desesperada. Meu irmão falando que era até embora.
porque ia ter uma invasão, porque vai